Boa tarde a todos. Que Jesus continue nos abençoando grandemente. Que Deus continue fazendo morada, né? Infinitamente em nossos corações. E nós somos os seus filhos queridos e amados. Nós somos a sua imagem e semelhança. E a sua centelha vive dentro de nós, né? Ela está mais viva do que nunca. Só falta a gente, né? Dar uma lustradinha nela para ela brilhar, não é, meus irmãos? Então, quem está vindo à casa a primeira vez, levante a mão, por gentileza. Ó, bastante gente. Sejam todos muito bem-vindos. Essa casa maravilhosa, essa casa fraterna, essa casa que nos acolhe, que nos ilumina, né, a caminhada, também nos fortalece. E precisamos de muita força, né, para passar todo o nosso processo aqui nesta caminhada terrena. E para aqueles que ainda não gravaram meu nome, para aqueles que não me conhecem, o meu nome é Leila, eu sou uma facilitadora da casa. Jesus me pôs aqui apóstolos, né? Muito bem-vindos, irmãs, novamente. Então nós estamos aqui para trazer, né, um pouquinho do nosso conhecimento, junto com o aprendizado do nosso Mestre Jesus, o nosso guia, né, o nosso modelo, e aquele que veio trazer todos esses ensinamentos de amor, de justiça e de caridade. Então vamos começar hoje a nossa reflexão. Nós vamos falar um pouquinho desse livro, nós vamos fazer uma reflexão no capítulo 74, Palavras de Vida Eterna, né, que foi psicografado pelo nosso querido Chico Xavier e pelo nosso mentor, né, o seu mentor espiritual Emmanuel, que também, né, é o nosso guia aqui da casa, né? Então nós vamos falar sobre a nossa cruz. Como é que está a nossa cruz? Está pesada? Quando a gente pensa na cruz, né? A primeira pergunta que eu trago para vocês. Quando a gente pensa na cruz, qual o sentimento que a gente tem no momento, né? Quando a gente pensa? É um sentimento de dor? É um sentimento de renascimento, de ressurreição? Cada um vai estar burilando, né, no seu íntimo. O que está representando hoje a cruz para você? Né? Para Jesus, significou deixar há mais de 2025 anos, né, os seus ensinamentos, o seu maior exemplo de obediência ao Pai. Aquele que disse: filho, desce, vai lá à terra, mostra a lei, a minha lei, que é soberana. E ele veio, né? Sabia de todos os percalços, sabia de tudo que ia passar, porque ele conhece, né, as nossas imperfeições, mas ele provou, né, a obediência ao Pai, ao Criador, e para deixar essa lei viva. Porque quando nós pensamos na cruz, meus irmãos, automaticamente nós lembramos de Jesus, não é verdade? Seja um crucifixo, né, hoje como um pingente, né, ou seja como uma decoração em casa. Mas a gente automaticamente pensa nesse mestre, que foi crucificado por amor a nós e por obediência ao Pai. Né? Então, nesse capítulo 74, a nossa cruz, o Emmanuel, antes de fazer as suas, né, colocações aqui, Marcos fez uma anotação no capítulo 8, no versículo 34, que diz assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, disse Jesus. Mas se nós percorrermos lá na Bíblia Sagrada sobre esse capítulo, no comecinho diz assim: então, convocando a multidão, que Jesus sempre estava, né, com a multidão ao seu derredor, e juntamente com os seus discípulos, ele disse-lhes, né, se alguém quiser vir após mim, porque ele foi o exemplo. Negue-se a si mesmo,
Tome a sua cruz e siga. E negar a nós mesmos, como nós negamos a nós mesmos? Ainda as nossas imperfeições, ainda o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo. Porque nós vamos usar o mestre como modelo e como guia, né? Segue-me, cheio de virtudes. E nós precisamos, né, aprender a lição. Que até hoje, há mais de 2025 anos, ainda não aprendemos, não passamos na prova. Porque se tivéssemos passado na prova, já estaríamos em outro lugar. Mas aqui é a oportunidade. Aqui é a misericórdia do Pai para conosco. E aqui estamos, graças a Deus. Nesta casa, cada um, né, como a nossa irmã Nádia disse, veio buscar, veio também fazer. Tem os nossos desencarnados, né, que estão conosco. Alguns querem nos ajudar, outros por ignorância, outros porque nos acompanham de outrora. Então, meus irmãos, ninguém se queixe inutilmente. É a primeira mensagem de Emmanuel para nós. Quando a gente fala não se queixe, é não reclamar do peso da nossa cruz. É não reclamar do tamanho dessa cruz, que nós mesmos vamos colocando nessa cruz o peso e o tamanho. Com as nossas o quê? Ainda imperfeições, ainda reclamações, ainda queixas. E nós vamos aumentando essa cruz, tornando ela mais pesada, né? Mas se nós tivermos a resignação que o Mestre nos ensinou, né? A aceitação, a obediência consciente do porquê que nós estamos passando, né, este momento difícil, ou nós estamos carregando este fardo que nos acompanha, seja alguém que está na nossa caminhada, uma situação difícil, uma doença. Se nós tivermos essa aceitação, né, nós vamos o quê? Entregar aquilo que o Mestre nos ensinou na oração que ele deixou. Que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Está tudo tão, né? Está tudo tão aí, prontinho para nós. Mas nós ainda não negamos a nós mesmos, as nossas imperfeições, as nossas ainda maledicências, né? Então continua que a dor é processo e a perfeição é fim. Existe um fim? Se todo o universo é infinito, se o Pai Todo-Poderoso é soberano, não existe fim, porque nós estamos num processo infinito. Nós somos espíritos eternos, né? Então nós estamos em constante aprendizado, seja aqui neste plano, seja na erraticidade, ou seja em outros, né, planetas mais evoluídos. Estamos aprendendo sempre. Mas temos que aprender com boa vontade, com amor, né? E quando a gente aprende com essa boa vontade, com esse amor, tudo se torna muito natural. A leveza, a paz, o equilíbrio, já vão fazendo parte de nós. Até esse dia eu comentei no momento de luz, falei que a gente lê muito, né? Fala assim da carroça vazia. Quanto mais a carroça está vazia, mais barulhinho ela faz. Já prestaram atenção? Quanto mais cheio o barulho, né? Ele vai abafando. Então, de que nós estamos cheios? Né? Quais as virtudes que nós já adquirimos e quais as virtudes nós precisamos adquirir? E é um exercício diário. A gente vem falando isso ao longo deste ano. Hoje mesmo é a única palestra ao sábado. E me fizeram esse convite maravilhoso, que eu amo o sábado. Todo mundo que é mais assíduo na casa ao sábado sabe disso. Até o Bruno, não sei se foi o Bruno falou, que o sábado é minha cara. Também acho. Porque foi aqui que eu comecei aos sábados. E é maravilhoso eu estar aqui hoje, depois, há mais de 15 anos, e olhar para trás e falar como eu mudei.
mudei. Eu mudei a força, né? E quando me colocaram à frente do Evangelho, nem que o Evangelho tinha feito todinho. Aí Deus falou, você aprende na máquina. Eu, obrigada, Senhor. Então, meus irmãos, assim sendo, caminheiros da evolução ou da redenção tem, cada qual a sua cruz. Todos nós. Mas a nossa é uma cruz simbólica, né? A de Jesus não. A de Jesus foi uma cruz real. Que ele mesmo não precisava provar, não precisava espiar, mas ele falou, eu vou até o fim, por obediência. E o dia antes da sua crucificação, ao orar, o seu suor se tornou sangue. Porque o fervor era tão grande, o medo também. Porque quando estamos na carne, o medo domina o ser. Mas nós temos que ter mais fé do que medo. Porque quando o medo toma posse de nós, nós fraquejamos. Agora, quando a fé vem forte em nós, nós não tememos nada. Porque nós sabemos que tem um Pai que ora por nós. Nós sabemos que tem um Mestre que veio por nós. Nós ainda sabemos que tem todo o amparo de uma espiritualidade amiga. Ela não está só aqui nesta casa. Nós vamos entrar de recesso agora. Pegue um livro, pegue uma palestra. Hoje nós temos tantas ferramentas. Reveja as palestras da casa. Nos momentos de luz, no passe à distância domingo. As palestras que são filmadas assim como hoje. Ferramenta não nos falta. Nos falta força de vontade, bom ânimo. E isso o mestre também nos ensinou, né? Tenha bom ânimo. E quando a gente fala da cruz, nós vamos lembrar um pouquinho dos discípulos. Vocês sabem que 4 discípulos morreram também crucificados. Porque Jesus, quando se foi, ele falou para eles, agora começa a caminhada de vocês. E eles seguiram, né? Divulgando o Evangelho do Mestre. Pedro, André, Bartolomeu e Simão, eles enfrentaram a crucificação. Os outros apóstolos, né? Morreram por mártires também. Mas de maneiras diferentes, como a decapitação, o apedrejamento, ou até sendo esfolado vivo e lançado no mar. Olha bem, aqueles que foram escolhidos a dedo no plano espiritual para seguir o mestre, os 12 apóstolos. O único que não, né? O que não aconteceu alguma forma com ele foi Judas, que infelizmente tirou a sua própria vida pelo peso da consciência. Agora João foi o único que não aconteceu nada com ele só foi exilado na ilha de Patmos. João foi o que mais viveu, morreu naturalmente e teve a grande revelação do Apocalipse. Na realidade, desenhou para João tudo o que iria acontecer, né? Até o fim dos tempos da Terra, no planeta de provas e expiações, para um planeta de regeneração. O Apocalipse está acontecendo agora? Não. Já vem se desenhando há quantos anos? Mas claro que vai chegar numa fase como o fim, né? Para haver a transformação. Precisa burilar, precisa mexer conosco. Nós precisamos despertar o que nós precisamos realmente fazer e o que precisamos para merecer este novo lugar preparado para nós. Porque Jesus veio trazer o recado, né? Meu reino é deste mundo, né? Mas tem que nascer de novo. Tá? Não sabemos a forma, só o Pai sabe o dia também, mas precisamos fazer bem a nossa parte. Precisamos passar nessa prova. Nós estamos no mundo de provas e expiações? Precisamos. É obrigação nossa, é dever. Então, meus irmãos, esse almeja o que ele deve, e para realizar ou ressarcir, a vida pede preço. Ninguém conquista algo sem esforçar-se de algum modo.
E ninguém resgata este ou aquele débito sem sofrimento. Bem-aventurados os aflitos, Jesus já tinha nos dito, né? Nas suas bem-aventuranças. Enquanto a criatura não adquire consciência da própria responsabilidade, movimenta-se no mundo a feição de semi-racional, amontoando problemas sobre a própria cabeça. É esse fardo que a gente leva, essa cruz que a gente carrega. Entretanto, acordando para a necessidade da paz consigo mesmo, descobre de imediato a cruz que lhe cabe ao próprio burilamento. Encarnados e desencarnados, jungidos à terra, vinculam-se todos ao mesmo impositivo de progresso e resgate. Ele não está falando só dos encarnados, não. Os encarnados que estão por aqui ainda, né, se aventurando, teimosinhos, né? Porque quando desencarna, o nosso lugar não é mais aqui, nós precisamos seguir. Mas tudo bem, todos nós temos oportunidades. E temos também esclarecimentos, companhias espirituais, seja aqui ou lá, né, desencarnados. Nós não estamos sozinhos jamais. No círculo carnal, a cruz é a dificuldade orgânica, o degrau social, o parente infeliz. No plano espiritual, é a vergonha do defeito íntimo não vencido, a expiação da culpa, o débito não pago. Tenhamos, pois, a coragem precisa de seguir o Senhor em nosso anseio de ressurreição e vitória. Para isso, porém, não nos esqueçamos de que será preciso olvidar o egoísmo inquisitante e tomar a nossa cruz. É preciso assumir essa cruz, meus irmãos. Agora, como eu disse, né? É nós não pôr peso, nós não pôr, né, o tamanho dessa cruz na nossa caminhada. Então nós precisamos aceitar a nossa condição. Aceitar e agradecer pela oportunidade que nós estamos tendo. Nós assinamos lá em cima a nossa caminhada na Terra. Não fomos jogados de paraquedas aqui, né? Tem todo um planejamento. Você está ciente. Você tem seu anjo de guarda, né? Você vai ter pessoas boas para te ajudar na caminhada. Claro, vamos ter as difíceis, mas essa serve o quê? Para olhar para nós e melhorar o que a gente precisa melhorar. Aquele que a gente não tem paciência, é que a gente tem que exercitar a paciência. E é isso que a nossa doutrina maravilhosa nos ensina, né? E a cada dia mais as coisas são desvendadas para nós, não é verdade? Olha tanta descoberta, né? Até, às vezes nós falamos, será? Mas Chico já dizia, né? Há muitas coisas nas moradas, né? Chico e outros espiritualistas. Então, nossa cruz é literalmente nossa, meus irmãos. Construímos elas pela nossa vigilância, pela nossa má conduta, erros que se repetem. Então, nós precisamos buscar a perfeição, que é a prática constante, combinada com a busca e evolução e a correção dos nossos erros. Então nós precisamos o quê? Focar nesse progresso diário. E Jesus é apresentado como um tipo de perfeição moral que a humanidade deve almejar na Terra. E ele ainda nos faz um convite maravilhoso, né? Mateus fez essa anotação quando ele diz assim, né? Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e pacífico. Ele ainda não faz esse convite amoroso a todos nós. Quando nós estivermos cansados, sobrecarregados e achando que a gente não vai conseguir, leve o mestre. Descanse nele, entregue-se a ele. Porque com certeza a força vem, o fardo se torna mais leve e a caminhada é mais iluminada. E para nós finalizarmos, né? Nosso tempo é curtinho. Eu vou deixar uma mensagem aqui, eu quero que vocês reflitam. Eu não, né? Espiritualidade, todos os nossos ensinamentos. Sobre tudo, né? Esse Natal que nos traz o quê? Um momento fraterno mesmo, né? De amor ao próximo, de pensar um pouco no próximo, né? Esse mês já começa-se a movimentação. E graças a Deus nós temos ele. Mas para que a gente comece um ano novo fazendo esse exercício em todos os
meses, é um exercício diário. Eu vou deixar aqui a historinha das 3 árvores. Alguém já deve ter visto eu comentando a história, mas eu trago ela aqui novamente para aqueles que não viram e para aqueles que ouviram, né? É maravilhosa. Diz assim, ó. Havia no alto da montanha 3 pequenas árvores que sonhavam que seriam depois de grandes. A primeira, olhando as estrelas, disse: eu quero ser o baú mais precioso do mundo, cheio de tesouros. Para tal, até me disponho a ser cortada. A segunda olhou o riacho e suspirou: eu quero ser um grande navio para transportar reis e rainhas. E a terceira árvore olhou o vale e disse: eu quero ficar aqui no alto da montanha e crescer tanto que as pessoas, ao olharem para mim, levantem seus olhos e pensem em Deus. Muitos anos se passaram e certo dia vieram 3 lenhadores e cortaram as 3 árvores, todas ansiosas em serem transformadas naquilo que sonhavam. A primeira árvore acabou sendo transformada num poço de animais coberto de feno. A segunda virou um simples e pequeno barco de pesca, carregando pessoas e peixes todos os dias. E a terceira, mesmo sonhando em ficar no alto da montanha, acabou cortada em grossas vigas e colocada ao lado em um depósito. Mas uma certa noite, cheia de luz e de estrelas, onde haviam 1000 melodias no ar, uma jovem mulher colocou seu bebê nascido naquele poço de animais. E de repente a primeira árvore percebeu que continha o maior tesouro do mundo. A segunda árvore, anos mais tarde, acabou transportando um homem que acabou dormindo no barco. Mas quando a tempestade afundou o pequeno barco, o homem levantou e disse: paz. E no relance a segunda árvore entendeu que estava carregando o rei dos céus e da terra. Tempos mais tarde, a terceira árvore espantou-se quando suas vigas foram unidas em formas de cruz e um homem foi pregado nela. Logo sentiu-se horrível e cruel, mas no terceiro dia o mundo virou de alegria e a terceira árvore entendeu que nela havia sido pregado um homem para a salvação da humanidade e que as pessoas sempre se lembrariam de Deus e de seu Filho Jesus Cristo ao olharem para ela. Quando as coisas não parecerem estar acontecendo da maneira que você gostaria, tenha sempre a certeza que Deus tem outros planos para você. Cada uma das árvores teve o que desejava, mas não da forma que imaginou. Não sabemos os planos que Deus tem para nós. Sabemos apenas que seus caminhos podem não ser os nossos, mas são sempre os melhores. Confia, entrega e aguarde. Que Jesus nos abençoe. Hoje, agora e para todos. Que assim seja. Gratidão a todos por ter me ouvido durante este ano, por ter me visto com esses olhos lindos e maravilhosos. Que Jesus esteja sempre conosco. Obrigada, gente.